Biografia de Karl Marx. Karl Marx, de 1818 a 1883, foi um filósofo e revolucionário socialista alemão. Criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como sociologia, política, direito e economia. Karl Heinrich Marx nasceu em Treveris, Renânia, província ao sul da Prússia, um dos muitos reinos em que a Alemanha estava fragmentada, no dia 5 de maio de 1818. Seu pai, Herschel Marx, advogado e conselheiro da justiça, descendente de judeu, era perseguido pelo governo absolutista de Guilherme III. Em 1835, depois de concluir seus estudos no Liceu Friedrich Wilhelm, Karl ingressou no curso de Direito da Universidade de Bonn, onde participou das lutas políticas estudantis. No fim do ano de 1836, Karl Marx se transferiu para a Universidade de Berlim para estudar filosofia. Nessa época, se propagavam as ideias de Hegel, destacado filósofo e idealista alemão. Marx se alinhou com os hegelianos de esquerda, que procuram analisar as questões sociais, fundamentados na necessidade de transformações na burguesia da Alemanha. Entre os anos de 1838 e 1840, Karl Marx dedicou-se à elaboração de sua tese, pois pretendia lecionar filosofia na Universidade de Jena e ganhar bastante dinheiro para casar-se com Jenny, irmã de seu amigo Edgar. Em 1841, segue para a Universidade de Jena, onde defende a tese A diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro. A tese foi defendida com brilhantismo, mas Marx não foi nomeado por motivos políticos, pois a universidade não aceitava mestres que seguem as ideias de Hegel. Com a recusa, Marx passou a escrever artigos para os anais alemães, de seu amigo Arnold Ruge, mas a censura impediu sua publicação. Em outubro de 1842, Marx mudou-se para a Colônia e assumiu a direção do jornal Gazeta Renana, onde conheceu o filósofo e teórico político Friedrich Engels, mas logo após a publicação do artigo sobre o absolutismo russo, o governo prussiano fechou o jornal. Marx e Engels. Em julho de 1843, mesmo sem emprego, Marx casou-se com Jane meses depois. O casal mudou-se para Paris. Junto com Ruge, Marx fundou a revista Anais Franco-Alemãs, onde publicou 2 artigos de Friedrich Engels. Ao lado dos artigos de Engels, a revista publicou também 2 trabalhos de Marx, Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, e Sobre a Questão Judaica. Porém a revista não passou do primeiro número. No final do ano de 1844, Marx começou a escrever para o Vorwärts, que era publicado regularmente em Paris. Mas as opiniões emitidas na revista desagradaram o governo de Frederico Guilherme IV, imperador da Prússia. O governo francês foi obrigado a expulsar os principais colaboradores da publicação, entre eles Marx. Em fevereiro de 1845, Marx e Engels foram obrigados a sair da França e seguiram para a Bélgica. Em Bruxelas, Marx instala-se com a família e junto com Engels dedica-se a escrever teses sobre o socialismo e manteve contato com o movimento operário europeu. Fundam a Sociedade dos Trabalhadores Alemães, adquirem um semanário. E se integram à Liga dos Justos, entidade comunista secreta de operários alemães, com filiais por toda a Europa. Manifesto Comunista. Em novembro de 1847, no segundo Congresso da Liga dos Justos, realizado em Londres, Marx e Engels recebem a tarefa de redigir um manifesto. Em Bruxelas, com base no trabalho de Engels, Os Princípios do Comunismo, Marx escreve o Manifesto Comunista, que remete para Londres em janeiro de 1848. No Manifesto Comunista, Marx faz uma violenta crítica ao capitalismo e expõe a história do movimento operário. Faz objeções a alguns setores do socialismo, reunindo suas principais ideias com a luta de classe e o materialismo histórico, e termina com um apelo para a união dos operários do mundo inteiro. Pouco tempo depois, Marx e sua mulher são presos e expulsos da Bélgica. Seguem para Paris e em seguida, junto com Engels vai para a Colônia, onde são expulsos também e resolvem se instalar em Londres. Apesar de atravessar uma grave crise financeira, em 1864, Marx voltou à atividade política e fundou a Associação Internacional dos Trabalhadores, que ficou conhecida como Primeira Internacional, que depois de divergências internas, foi dissolvida em 1876.
O Capital. Em 1867, com a ajuda de Engels, Marx publicou o primeiro volume de O Capital, que se tornaria sua principal obra. Na obra, O Capital, Marx faz uma análise crítica ao capitalismo. Sintetiza o modo de funcionamento da economia capitalista, mostrando que ela está baseada na exploração do trabalhador assalariado, que produz um excedente que acaba ficando para o capitalista. Segundo as teorias desenvolvidas por Karl Marx, o excedente deveria voltar para o trabalhador, na forma de salário, numa porcentagem do valor equivalente ao que foi produzido, e a outra parte ficaria com o dono dos meios de produção. Essa seria então o que Marx chamou de mais-valia. Doença e morte. Ainda sentido com a morte de 3 filhos, Guido, Francisco e Edgar, alguns anos antes, em 1881, sua atividade política começa a sofrer sensível redução, com a morte de sua companheira e da filha Jenny. Em 1883 seu estado de saúde se agrava com sério problema na garganta que o impede de falar. Karl Marx faleceu em Londres, Inglaterra, no dia 14 de março de 1883. O marxismo. O marxismo é o conjunto das ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais que Marx e Engels elaboraram e que mais tarde foram desenvolvidas por seus seguidores. O marxismo interpreta a vida social conforme a dinâmica da luta de classes e prevê a transformação das sociedades de acordo com as leis do desenvolvimento histórico de um sistema produtivo. O marxismo influenciou os mais diversos setores da atividade humana ao longo do século XX, desde a política e a prática sindical até a análise e interpretação de fatos sociais, morais, artísticos, históricos e econômicos, e se tornou doutrina oficial dos países de regime comunista. Principais obras de Karl Marx. O Manifesto Comunista, 1848, Marx e Engels. Trabalho Assalariado e Capital, 1849. O 18 Brumário de Luís Bonaparte, 1852. Contribuição à Crítica da Economia Política, 1859. O Capital, 1867. Guerra Civil na França, 1871. Conteúdo extra foi um dos mais importantes pensadores de todos os tempos do mundo ocidental. O intelectual, que viveu em meados do século XIX, estudou especialmente as áreas das ciências políticas, da economia, da filosofia e da sociologia. Longe de ser apenas teórico, Marx foi também um ativista e acreditava que todos deveriam ser agentes transformadores da sociedade para que fosse possível haver uma mudança concreta. Teoria e prática são inseparáveis. Para o pensador, a sua filosofia era também a prática, isto é, a prática não deveria ser separada de forma nenhuma do ato de pensar. Marx ficou conhecido por dar uma enorme importância à praxis, às ideias que se traduziam em ação. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas formas, o que importa é modificá-lo. Para Marx era necessário atuar e não ficar apenas no plano das ideias. Apesar de ter escrito muito material teórico e de ter pensado sobre a sociedade de uma forma mais acadêmica e formal, Marx sempre manteve em paralelo a sua versão ativista, mobilizando trabalhadores e procurando imprimir na sociedade aquilo que acreditava. O intelectual foi redator de uma gazeta, participou da Liga dos Comunistas e ajudou a formar a Primeira Internacional, uma reunião de trabalhadores internacionais. Como militante e ativista, escreveu livros, mas também colocou em prática o seu pensamento. Existe um eterno conflito entre as classes sociais. Para Karl Marx era impossível pensar numa sociedade capitalista sem que existisse também uma luta de classes entre proprietários e não proprietários, operários e patrões. Marx acreditava que o proletariado, os trabalhadores, vendiam a sua força de trabalho para os burgueses, que queriam obter cada vez mais lucro diminuindo os salários e aumentando as jornadas de trabalho. Em outras palavras, os donos dos meios de produção procuravam ao máximo aumentarem os lucros, mesmo que isso significasse tornar a vida dos seus operários pior. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. A sociedade divide-se cada vez mais em dois campos opostos, em duas grandes classes em confronto direto, a burguesia e o proletariado. Manifesto do Partido Comunista, 1848. Marx criticava a acumulação típica do capitalismo, que criava um abismo entre as classes sociais cada vez maior. O teórico refletiu nas suas obras sobre as diferenças sociais e o embate